Pessoal, boa noite. Vamos dar início à nossa aula de projeto de fábrica. E hoje nós vamos fazer os exercícios da seção 3.1. Mas vamos dar mais alguns minutos para ver se mais alguém chega e se junta a nós, tá? Só um momento e nós já voltamos.
Bom, vamos começar a resolução dos nossos problemas da seção 3.1, que é o tema da nossa reunião de hoje, né? Então vamos lá para o nosso livro, na seção 3.1. Nessa seção, antes desse 3.1, houve a questão inicial que é colocada, uma situação problema no início da sessão, como sempre, em todas as sessões. Depois houve a solução desse problema aqui, que é essa parte que está aqui. Depois veio o avançando na prática, que é uma situação problema que é apresentada para vocês. Vocês devem mandar para mim, devem ter mandado para mim essa situação, né? Esse avançando na prática. Então aqui ele descreve um problema e já dá a solução. Minha proposta para vocês é que vocês, antes de ver a solução, tentem resolvê-lo, né? Aí, se vocês não conseguirem, aí vocês vão olhar. Eu acho que vocês têm um aprendizado muito mais efetivo desse jeito, né? Vocês primeiro tentando. Então, aqui vem a solução do problema. E aí nós temos aqui o faça valer a pena, que é aquela parte que tem as três questões que nós vamos resolver agora, né? Então, olhem, vamos para a primeira questão, né? Quanto mais evoluiu o conhecimento humano, maior foi a preocupação em estudar métodos para organizar o layout em diferentes áreas. Considerando essa informação, preencha as lacunas do texto a seguir, tá? Então, existe uma frase aqui onde existem três lacunas que podem ser preparadas podem ser preenchidas com três palavras, que é o que está sendo proposto nas alternativas. Diz aqui, ó, assinale a alternativa correspondente ao preenchimento correto das lacunas de acordo com a sequência em que aparecem no texto, tá bem? Bom, particularmente nós vamos ver que essa frase que está aqui, ó, o conceito de layout está associado à maneira como estão alguma coisa, os recursos que são utilizados para alguma coisa dos produtos em uma fábrica, considerando os processos de fabricação a serem realizados, que provocarão alguma coisa entre esses recursos. Bom, assinale a alternativa correspondente, né? Então nós vamos ter que colocar três palavrinhas aqui dessa relação que vão completar essa nossa frase aqui, né? Bom, o texto tem a resposta disso, mas nós podemos, inclusive, tentar responder aqui. Mas vamos lá para o texto, que ele vai nos ajudar direitinho isso daí, né? Se você olhar aqui esse assimile que está aqui, ó, que é uma frase que está lá no livro do Slack, de 2018, que diz o seguinte: o conceito de layout ou arranjo físico está associado à maneira como estão dispostos os recursos que são utilizados para a fabricação dos produtos em uma fábrica. Para isso, consideram-se os processos de fabricação que serão realizados e que provocarão uma interação entre os diversos recursos existentes, tá? Então, olha, associado à maneira como estão dispostos os recursos que serão utilizados para a fabricação dos produtos em uma fábrica. Para isso, consideram-se os processos de fabricação que serão realizados e que provocarão uma interação entre os diversos recursos existentes. Se nós voltarmos lá, então nós podemos ver que dispostos, fabricação, interação, né? Então nós temos aqui a nossa resposta, que inclusive estava no texto, mas se você pensar bem na frase, ela tem todo o sentido quando você deixa desse jeito, né? Se você mudar alguma coisa, ela vai ficar sem sentido, né? Tá bom? Eu vou.
Tá bem? Eu vou agora passar para a questão número 2. Vamos ver a questão número 2. Existem layouts tradicionais que podem ser aplicados na indústria de transformação ou prestação de serviços. Para se decidir a respeito de um determinado layout que seja mais adequado para o projeto de uma fábrica, deve-se ter diretrizes estabelecidas a serem respeitadas. Dessa forma, o comportamento da fábrica em questão estará de acordo com o que foi planejado em termos de produtividade, qualidade e custo dos produtos fabricados. Considerando o contexto apresentado, qual uma das diretrizes básicas a serem seguidas para a decisão do layout a ser projetado de modo a atender às necessidades de uma fábrica? Assinale a alternativa correta. Então, o autor dá aqui 5 possibilidades, né? E nós vamos dar uma olhadinha aqui em cada uma delas, né? Primeira coisa, ele fala: maximizar a manipulação de materiais é uma diretriz importante porque evita a formação de estoques intermediários. Bom, maximizar a manipulação de materiais não é bom, isso é ruim, né? E isso não evita a formação de estoques intermediários, tá bom? Então, essa alternativa A não está correta. Alternativa B. Alternativa B. Maximizar o deslocamento de clientes é uma diretriz fundamental para evitar dependência de mercado local. Não, isso também não é. O cliente tem que se deslocar o mínimo possível, né? O contrário disso nós vemos no shopping center, né? Quando você vai de um andar para outro, você chega na escada, vai subir mais um andar, você tem que dar a volta no shopping inteiro para chegar na outra escada que vai, né? Que vai subir. Então você acaba passando em frente a um monte de lojas, tá? Mas é uma estratégia deles para forçar os clientes a visitar as lojas do shopping, mesmo sem querer, né? Vamos ver a alternativa C agora. Minimizar o deslocamento de funcionários. Sim, isso é muito bom, né? Porque quanto menos os funcionários andam e se deslocam, mais fácil fica para você conseguir seus objetivos, né, na sua planta. E também menos risco para os funcionários, né? Porque sempre que um funcionário se desloca numa fábrica, existe um risco. Ele pode cair, levar um tombo, fazer alguma coisa, se machucar, né? Então, menos risco existe. Então, a alternativa C é certa. Vamos ver a D. Manter o distanciamento entre departamentos para evitar quebra de sigilo. Então, isso não faz sentido nenhum, né? Você tem que diminuir o distanciamento entre setores que trabalham juntos, para diminuir justamente a movimentação entre os produtos e os funcionários, tá bom? Alternativa E, considerar que as normas de segurança não afetam o layout. Nada a ver, é claro que as normas de segurança têm que ser seguidas e o layout tem que levar em conta isso, tá bom? Mas de qualquer forma, vamos dar uma olhadinha aqui na resposta dessa questão, né? Eles dizem aqui, olha, para escolha do tipo de layout, né? Estamos vendo aqui. Para se decidir a respeito de um determinado layout, deve-se ter como diretrizes o seguinte, baseado no livro do Neumann e da Scalice, né? Em 2015. Primeiro, minimizar manipulação de materiais. 2. Minimizar deslocamento dos clientes. 3. Minimizar deslocamento dos funcionários. 4. Otimizar vizinhança entre departamentos que mais interagem. 5. Obedecer às normas de segurança. Então, aqui, vocês podem ver por essas 5 afirmações que ele já responde tudo que nós fizemos lá, né? Então, se nós voltarmos aqui, então aqui ele já responde isso. E a nossa alternativa correta é essa daqui, ó. Vamos para a terceira questão, então. O problema de layout ou arranjo físico das organizações passou a ser um tema de interesse a ser estudado quando o homem começou a associar os processos que seriam realizados nesses ambientes com a distribuição eficiente dos elementos envolvidos na realização desses processos. Considerando os modelos tradicionais de layout, avalie as seguintes afirmações. Então, como já é nosso conhecido esse tipo de questão, né?
Nós temos 3 afirmações aqui, e nós vamos ver quais dessas afirmações são corretas. E vamos tentar justificar por que as erradas estão erradas, tá bom? Vamos lá. Primeira afirmação. O layout posicional limita a movimentação dos recursos que passam a ficar fixados em um determinado espaço físico. Layout posicional faz isso? Eu acredito que não, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Posicional, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ler aqui, ó. Aplicações como construção naval, manutenção de computadores, mainframes, construção de rodovias, grandes pontos rolantes são exemplos de situações em que a movimentação de fluxo não é do produto, mas sim dos recursos que são necessários para realizar os processos de fabricação ou prestação de serviços. Portanto, as máquinas, equipamentos e operadores é que se somam à matéria-prima para se deslocarem até o produto que está sendo processado, tá? Nesse tipo de layout é necessário deslocar mão de obra e máquinas, mais equipamentos, o que acarreta custo elevado, pois os recursos são utilizados de forma ineficiente, mas não há outra alternativa por causa da impossibilidade de deslocar o produto. Vamos voltar lá para a nossa questão. Então, a primeira está errada, né? A primeira não está correta. Vamos ver a segunda agora, né? O ponto forte do layout por produto consiste no fato de ser extremamente flexível para acomodar diferentes produtos. Será que isso é verdade? Vamos dar uma olhadinha aqui. Layout por produto, né? Olha só. Trata-se de aplicações que envolvem linhas de montagem de veículos, alimentação, self-service, campanhas de vacinação, entre outros. Nessas linhas, verifica-se que o objetivo é a alta produtividade, em que os produtos movimentam-se na linha até a sua conclusão final. Caracterizam-se por manterem os equipamentos e recursos humanos fixos em postos de trabalho. As operações realizadas em cada posto são repetitivas. As principais vantagens desse layout são as elevadas taxas de produtividade, possibilidade de implantação de elevado nível de automação, uma vez que as tarefas são repetitivas, minimização do tempo de setup das máquinas, diminuição da necessidade de mão de obra especializada, possibilidade de uso de máquinas dedicadas para operações repetitivas. O principal aspecto negativo é que esse layout é pouco flexível e não tolera mudanças nas especificações dos produtos que estiverem sendo fabricados. Outro problema é que essas linhas precisam ser fortemente sincronizadas e a falha de operação de um equipamento provoca a interrupção da linha de produção. Bom, posto isso, vamos voltar para a nossa pergunta aqui e vamos ver então aqui o que nós temos. O ponto forte do layout para o produto consiste no fato de ser extremamente flexível para acomodar diferentes produtos. Não, está errado, né? Não é isso não. Então, a primeira está errada, a segunda também está errada. Vamos dar uma olhadinha na terceira. Células de produção consistem em arranjos físicos com máquinas capazes de processar um determinado conjunto de peças que apresentam similaridades em seus processos de fabricação. Vamos dar uma olhadinha aqui nas células de produção. Ó, produção celular. Esse layout procura conjugar flexibilidade com alta produtividade. Para isso são montadas células de produção que consistem em arranjos físicos com máquinas que são capazes de processar um determinado conjunto de peças que apresentam similaridades em seus processos de fabricação. Esse conjunto de peças é denominado família de peças. Desta forma, as células são capazes de fabricar lotes de peças com produtividade maior do que aquela obtida no layout do tipo Job Shop, tá certo? Pulando para cá, o êxito das células está em agrupar os produtos em famílias de forma adequada. Para isso, costuma-se utilizar a técnica denominada tecnologia de grupo, comumente aplicada para a formação de células de manufatura. Bom, já é possível responder a nossa pergunta ali, né?
Ó, células de produção consistem em arranjos físicos com máquinas capazes de processar um determinado conjunto de peças que apresentam similaridades em seus processos de fabricação. Tá certo, né? É exatamente isso o que nós vimos lá. Então, primeira errada, segunda errada, terceira certa. Então, somente a afirmação 3 está correta. Então, a alternativa C, que é a correta para nós. Lavínia e Tatiane, vocês têm alguma dúvida sobre o que nós vimos aqui agora? Não, professor. Beleza, obrigado então. Bom, isso foi a sessão 3.1 que vocês me entregaram até a data de hoje, né? O vencimento seria hoje, né? Para a semana que vem, vocês vão fazer a sessão 3.2, né? Que fala das ferramentas aqui, na verdade, né? Então, essa sessão também é muito interessante, né? Ele diz aqui como é que você vai lidar com o layout da sua fábrica, né? Então, para você projetar um layout, existe um conceito que é muito importante, que é esse daqui, ó, que fala do caminho crítico, né? O método do caminho crítico, que é bastante interessante. Então, aqui ele explica os conceitos do PERT-CPM, tá? Então, ele dá uma explicação, dá alguns exemplos aqui, isso é bastante interessante, bastante importante, tá? Aqui ele mostra como é que você calcula o caminho crítico, né? E aí ele fala de balanceamento, né? Para as linhas de produção. Você vai ler isso aqui e vai tentar entender isso tudo, né? Porque isso é bastante importante, né? Em seguida ele fala do diagrama produto-qualidade, produto-quantidade, né? Que é a mesma coisa que o produto-volume também, né? Em que ele mostra a relação entre a quantidade de produtos que você fabrica, a variedade de produtos, né? E o volume de produção que você tem em cada um desses produtos, né? Então isso gera um gráfico, né? E depois nós temos a curva ABC, que é uma curva baseada num princípio que foi visto numa outra disciplina de vocês, né? E ela mostra aqui que você agrupa os seus produtos em grupos, né? Um que tem até 20% dos itens responde por 80% do volume, assim por diante, né? Então você vai entender para que se faz isso, como se faz, né? E aí ele fala do projeto do layout, né? Como é que se vai fazer isso. E outra coisa importante também é o seguinte, relayout. O que seria o relayout? Quer dizer, você já tem uma indústria funcionando, mas ela não está adequada. Então você precisa modificar isso daí. E isso é uma dor de cabeça que você não imagina. Mexer no que está funcionando é terrível, né? Os custos são bastante elevados, mas com frequência, quando você detecta esse tipo de problema, o investimento vale a pena. Então você vai fazer essa análise aqui, né? De como você vai definir esse tipo de coisa toda, né? Aí nós temos aqui no Sem Medo de Errar aquele problema inicial que foi proposto no começo da unidade, da unidade não, da sessão. Ele resolve aqui, você vai ver a solução dele, né? Aí nós temos o avançando na prática, que é o problema que vocês vão ter que entregar para mim, né? Então vocês vão entender isso daqui. Sugestão: tentem resolver isso daqui sem ver a solução que ele propõe, tá? E aí você compare o que você fez com o que ele propôs aqui. Veja se a sua opção é melhor que a dele é menor. E se são concorrentes, né? Aí você pode colocar na solução para mim as duas, o que é muito bom, né? Seria muito bom você ter uma alternativa. E por último, nós vamos ter o Faça Valer a Pena, que é as 3 questõezinhas que vocês vão ter que resolver. Então, na primeira questão, é parecida com a primeira questão que nós fizemos nessa sessão, ou seja, você tem uma frase onde tem 3 lacunas, e você deve colocar uma palavra em cada uma dessas lacunas. Então, tem que achar qual é a alternativa correta para preencher aqui, né? Na segunda questão, você vai ter um diagrama aqui, e então você vai ter que marcar qual é a alternativa certa. Você vai marcar a alternativa certa e dizer por que as outras estão erradas, tá bom? Na terceira questão, também é um tipo bastante conhecido de questão para nós, em que ele
fala de PERT e CPM, e tem 3 afirmações. Então você vai ver quais delas são verdadeiras, vai dizer quais são as verdadeiras, vai dizer quais são as falsas, e as falsas você vai dizer por que que elas são falsas, né? Isso é muito importante. Isso tudo é importante para você aprender o conceito, porque só marcar, essa é certa, aquela é errada, ou pega a questão 2 aqui, que são 5 alternativas, né? Ah, vamos marcar a C, vamos marcar a D. Chute não adianta nada, você não está aqui para chutar e acertar. Eu não estou preocupado com o seu acerto nessas questões. Estou preocupado com a sua compreensão do contexto. Então você vai tentar descobrir qual delas é a correta e vai dizer por que as outras estão erradas. Se você conseguir fazer isso, é porque você entendeu o conteúdo que está tratado nesta questão, tá? Esse é o objetivo dessas questões nossas aqui. Por isso é que eu faço questão de corrigi-las aqui com vocês, tá certo? Então isso é a questão 3.2, a questão não, a seção 3.2. Então eu quero perguntar a vocês se vocês têm alguma dúvida sobre a 3.1, a correção que eu fiz, e sobre o que tem que ser feito na 3.2. Por favor, podem falar se quiserem. Não, professor. Obrigado, Tatiane. Bom, então eu vou supor que está tudo certo com vocês sobre essas questões aqui. Então eu quero perguntar a vocês como é que está o trabalho de vocês, porque vocês têm 4 semanas para entregar o trabalho, né? Já passaram-se mais de 2 meses ainda, aí do início do trabalho, da proposição do trabalho. Como é que vocês estão aí, por favor? Tatiane e Lavínia, vocês estão na mesma equipe? Não. Não. Então, Tatiane, como é que está o seu trabalho? A gente começou discutindo um pouco, eu estava fazendo algumas pesquisas de outras fábricas, tendo noção de demanda, essas coisas. Certo. Aí eu, na Bahia, vi umas duas e achei um guia do Sebrae, eu estava dando uma lida, para ver mais Ótimo. ou menos como é que faz. Certo. Para a semana que vem, no começo da aula, eu vou fazer exatamente o que eu fiz aqui, né? Falar da sessão 3.2, vamos resolver os problemas. Vamos falar um pouquinho da sessão 3.3. E daí eu quero que vocês me apresentem o que vocês já fizeram no trabalho, tá? Então é muito importante que vocês tragam e me apresentem o que fizeram no trabalho. Aliás, seria interessante que vocês mandassem para mim no meu e-mail, né? Tem até a próxima aula para fazer isso. Se alguma equipe não fizer, vai perder ponto por causa disso. Então é importante que vocês mandem para mim o A internet andamento tá um da pouco ruim, situação. aí eu não consegui ouvir, mas depois eu. Tá? O que eu estou dizendo é que vocês vão, na próxima aula, até a próxima aula, vocês vão ter que me apresentar no meu e-mail o andamento do seu trabalho. Como é que está o seu trabalho? Vocês vão escrever dizendo, já foi, o projeto nosso é de tal tipo de empresa, nós já fizemos isso, assim, assim, assado, estamos fazendo tal coisa, falta fazer aquilo, ou seja, vão falar do que foi feito e da organização do seu trabalho. Tá claro para vocês? Tatiane, tudo bem? Lavínia, você entendeu? Entendi sim, professor. Ótimo, tá bom. Então, eu vou. A nossa aula vai até A internet tá caindo. Diga. Minha internet tá caindo, não consegui acompanhar tudo, mas depois eu revejo. Tá bom, tudo bem então. Se alguém quer perguntar alguma coisa para mim, fiquem à vontade. Não? Então, se não tem nada para perguntar para mim, eu vou dizer o seguinte: nós vamos terminar a nossa aula aqui agora, mas até o final dela, que seria 21h15, eu vou estar disponível aqui. Se alguém quiser falar comigo, é só ligar o microfone e falar comigo, tá? Quem não quiser, então, uma boa noite, uma ótima semana para vocês. Tchauzinho, gente. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite.